Hello, minha gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma obra que a gente tá fazendo. Eu fiz o projeto, o Lucas tá fazendo a montagem da marcenaria hoje. Dá oi, pessoal. E aí, pessoal, tudo certo? Oi, minha gente! Hoje eu vou fazer um tour aqui na obra antes da gente finalizar. A gente já fez algumas coisas, mas ainda tem bastante coisa pra fazer, então vou mostrar pra vocês como está hoje, pra depois mostrar pra vocês como vai ficar. Vem comigo! Aqui a gente tem a área gourmet, que no projeto eu trouxe para eles a opção da gente tirar essa parede e fazer uma integração total. Mas desde o início eles tinham falado que eles não queriam, que eles queriam de fato uma área separada. Então, tanto que a linguagem das cores e tudo mais, aqui ficou diferente do resto da sala. Porque aqui eles queriam uma coisa mais no preto, uma pegada bem gourmet mesmo. E lá para a sala já é uma linguagem mais clean, que a gente usou com a combinação de cores mais claras e tudo mais. Então, aqui eles escolheram, desde o início o pedido deles era a gente usar um marmorizado preto. Como toda a paleta de cores são tons mais quentes, eu mostrei para eles a possibilidade de a gente usar esse revestimento que ele é marmorizado, mas ele tem um toque de tons mais amarelados, marrons, tem uma paleta um pouco mais quente nos veios desse marmorizado. E outra coisa, o que acontece? Quando a gente coloca um revestimento marmorizado, ele é um porcelanato, né? Ele tá imitando a pedra, que é um material natural. Então, quando a gente coloca o rejunte, fica quebrado. Então, o que eu trouxe para eles? A possibilidade de a gente colocar um revestimento grande que não ficasse esses rejuntes. Então, olha só, é uma peça inteira aqui. Aqui também uma peça inteira. E na lateral aqui também são peças inteiras. E aqui também a gente conseguiu uma peça inteira. Então, não fica aquele rejunte no meio, que não fica tão interessante, né? Então, a gente conseguiu aqui esse tamanho que já encaixou certinho. Aí aqui a gente vai ter uma bancada com um armário aéreo e uma adega, e aqui também a gente vai ter uma bancada que vai encostar ali na parede e vai dobrar aqui assim com as banquetas. Aqui a gente não botou nada para ficar uma área mais livre, porque aqui a gente tem toda essa parte de porta, né? Então, para ter esse acesso mais livre. Aqui, uma das coisas que a gente já fez foi trocar o piso, porque eles tinham um piso laminado, igual tem lá na área íntima, que depois vocês vão ver. E aí a gente acabou trocando por porcelanato, porque não é adequado usar laminado em áreas molhadas, né? Depois, se quiser passar um pano, alguma coisa, pode ser que danifique, né, o material laminado, que não é próprio para isso. Então a gente colocou aqui um porcelanato na paleta das cores do projeto. Então ele tem um tonzinho bem quente, assim, que combinou muito assim com o restante das cores que a gente vai trazer aqui para a marcenaria e para decoração. Aqui a gente vai ter O pedido deles era que fosse uma ilha, mas ao mesmo tempo eles queriam ter muito espaço para as pessoas sentarem na parte de jantar, né? Então a gente acabou, durante o projeto, trocando essa ilha. O que é ilha? É quando a gente tem a bancada no meio e tem circulação em torno dela. No caso, a gente trocou para uma península. Então vai ser essa bancada grudada lá na parede e a gente vai ter o acesso por aqui. E essa parte aqui vai ser... Aqui vai ser a torre de fornos. Depois a gente vai ter toda essa bancada aqui em L. E nesse cantinho aqui também vai ter armários. Aqui vai ser a cristaleira e aqui vai ser um armário fechado para eles colocarem, armazenarem coisas. Então aqui a gente já fez a instalação da coifa e fez essa serralheria com iluminação para iluminar essa área da bancada que vai ter aqui. Vindo para cá, que daí depois os detalhes eu vou mostrar quando estiver pronto, né? Mas eu vou deixar as imagens aqui de como vai ficar. Aqui a gente criou uma composição muito legal, que a gente vai abraçar todo esse espaço aqui com uma coisa só. Então é um painel que ele vai abraçar essa parte que vai ser a televisão e ele vai subir no forro também. Então ele criou uma composição aqui que abraça junto com essa lateral aqui, que aqui assim vai ter uma cristaleira. E aí faz a continuidade para lá dessa linha que vai fazer essa marcação aqui. E quando chega aqui vai ter um espelho com LED que ele sobe e desce no lado do espelho, que é com um charme na decoração. No meio, um pedido deles era colocar um sofá em L, mas aí eu expliquei para eles que seria muito mais adequado nesse espaço a gente colocar um sofá de 2 lados.
Então, porque o L, ele ocuparia esse espaço aqui, e aí a pessoa que está sentada aqui, ela está virada para lá, sendo que a TV vai estar aqui, e eles queriam um outro espaço do outro lado, que fosse, assim, um espaço de lareira, com vinhos, um espaço mais aconchegante para eles curtirem esse momento. Então, no projeto, eu coloquei a opção de colocar aquele sofá que ele tem dois lados. Então, eles conseguem usar virado para cá, e eles conseguem usar o sofá virado para cá. E aqui vai ser essa parte que a gente colocou, essa composição que vai ter essa pedra que a gente já instalou. Bem aqui assim vai ter um rackzinho com gavetas, e aqui a gente criou uma composição bem diferentona, que tem um espelho com formato curvo, com o painel que faz a continuidade para lá. Esse painel ele vai abraçar para lá e fazer uma composição mais homogênea para essa parede. E aqui nesse cantinho a gente vai ter uma cristaleira. Um detalhe que esse cortineiro originalmente ele era só na voltinha da janela. Então a gente abriu ele para toda a cortina tapar toda essa parede aqui e ficar como uma coisa só. Então vai ficar um plano de fundo bem aconchegante com essa cortina de tecido que a gente vai colocar aqui e também a iluminação. E aí um detalhe que eu coloquei esse cortineiro até lá ao final, e a cristaleira ela vai terminar antes. Então, ao invés de ficar a cristaleira terminando na parede e a cortina vindo na frente da cristaleira, a cortina vai varrer por trás dessa cristaleira, que é um detalhe que dá um acabamento mais sofisticado e vai ficar bem mais bonito. Aí, vindo aqui para a área íntima, agora a parte íntima eu mesmo vou filmar para vocês, porque quem tava me filmando era o Lucas e ele precisa trabalhar, não é mesmo? Então eu vou virar aqui e vou ir mostrando para vocês. Ó, aqui a gente tem a divisa entre a sala e o corredor. Esse que era o piso que tinha aqui antes. E agora a gente trocou por esse porcelanato. E aqui no primeiro quarto é o quarto onde vai ser o home office. Então aqui a gente já instalou as luminárias de acordo com o restante de todo o projeto. Aqui a gente vai ter um painel com prateleiras, que elas também vão ter uma iluminação aqui para dar um destaque. Aqui vai ficar o ar-condicionado. E aqui a gente vai ter uma bancada de fora a fora, que na verdade ela só não vai encostar lá na parede, ela vai ficar equada aqui para que a gente consiga ter o acesso livre aqui pra gente colocar a cortina de tecido, né? Que ali também tem a iluminação, ó, do cortineiro. E aí, aqui desse lado, a gente colocou aqui portas, um armário com portas. Aqui, armários aéreos. E aqui no meio, a gente tá com duas ideias, que a gente ainda vai ver o que eles vão escolher. Uma ideia é fazer tudo sob medida, fazer um banco sob medida e colocar um estofado em cima. E a outra ideia é deixar só o fundo de painel e colocar um sofá orgânico aqui, ao invés de fazer o banco sob medida. O sofá a gente consegue ter um pouco mais de espaço confortável, vamos dizer assim, para sentar. Se for fazer no formato da marcenaria com o banco, ele vai ficar um pouquinho mais estreito. Então, eles ainda estão avaliando qual vai ser, mas a princípio eu acho que vai ser o sofá. E aí aqui a gente colocou também os spots para fazer essa iluminação mais voltada para essa parte dos armários. Depois, aqui do lado direito é o quarto suíte. Então, aqui a gente teve um pequeno desafio, porque acontece? O espaço do closet é esse aqui. Só que o que a gente tem? A gente tem essa porta de correr que ela ocupa o espaço dela, que a pessoa tem que sair e circular, né? E ela corre pra lá. Então, esse espaço acaba também sendo ocupado pela porta. Já do outro lado, a gente tem a porta do banheiro bem no meio. Se essa porta do banheiro fosse um pouco mais pra cá, a gente teria mais espaço livre pra dar continuidade no armário, né? Mas acaba que ela tá aqui no meio. Então, o que eu criei no projeto? A melhor solução que eu encontrei pra cá foi começar o armário aqui e ele faz esse L pra cá. E ele faz como se fosse tudo aqui, assim, de armário. Só que é onde tem a porta, a gente colocou uma porta falsa pela frente para trazer essa linearidade, não ficar um buraco no meio. Então, ela vem uma porta falsa na frente, que vai ser de espelho. E o resto a gente consegue encher de armários. E aqui, ao invés da gente usar toda essa circulação, os armários, eles vão vir até aqui assim, ó. E esse espaço aqui vai ser tudo de armário também. Então, ele vem até aqui e dobra pra cá. Então, tudo isso aqui, até lá, vai ser de armário.
E a gente deixou livre essa parte aqui, então, para essa porta. A iluminação a gente também já instalou aqui. Aqui a gente fez igual lá na área gourmet, um retângulo de LED para fazer essa iluminação do closet. Porque aqui a gente tem essa divisão com a viga que separa bem, né, essa parte dessa parte do quarto. Aqui, no caso, eles optaram por colocar uma cama king size. Ela é uma cama que ocupa bastante espaço. Então, a gente acabou tendo que diminuir um pouco a largura do armário para poder ter circulação dos dois lados. Inicialmente ia ser um armário de 60 centímetros, que é a medida suficiente para a gente colocar cabides e tudo mais. E como a escolha da cama foi maior do que a prevista no começo, a gente acabou diminuindo, então aqui vai ser mais prateleiras. A gente deixou para colocar os cabides lá no fundo, que lá a gente consegue ter mais profundidade. Aqui a gente também não vai conseguir ter 60 centímetros de profundidade, porque senão vai ocupar muito espaço dessa circulação, que para um closet precisa ter uma circulação boa, né? Então, a gente deixou ele um pouquinho mais estreito aqui e fazendo essa volta pra cá. Aqui a gente fez uma composição de cabeceira mais vertical, porque foi um pedido deles, conforme as referências que eles me mandaram. Então, eu respeitei bem o que eles já tinham, né, como ideia na cabeça deles. Só fui lapidando conforme aquilo que a gente foi conversando juntos. E aqui também tem aqui também tem o cortineiro com iluminação, onde vai vir a cortina de tecido. E desse lado aqui, a gente fez uma composição bem legal de painel da televisão. E a gente conseguiu colocar aqui, assim, também um espacinho de penteadeira para ela, que foi um pedido que ela também queria ter essa penteadeira. E aqui a gente trouxe toda uma composição para ornar com todo o restante do projeto. Aqui é o banheiro da suíte. Originalmente, ele tinha esse revestimento aqui, tanto esse da parede ou do piso, era um cinza escuro, igual do outro banheiro que eu vou mostrar pra vocês, que lá no outro a gente não trocou. Só que aqui, o pedido que eles me fizeram no início era pra colocar uma bancada com uma pedra iluminada. E essa bancada fica muito mais bonita numa composição de tons mais quentes. E aquele revestimento cinza aqui não tava ornando muito bem. Então, eu propus para eles a gente trocar por esse revestimento mais claro, com tons mais quentes, que trouxe uma composição muito mais harmônica para o banheiro. E aí, quando eles trocaram, eles falaram que, meu Deus, ficou muito melhor do que o que estava aqui antes. Realmente abriu mais, iluminou mais. Então, a gente colocou esse revestimento brilhoso na parede, mas no piso a gente colocou o acetinado. Aqui, então, vai vir a composição com uma bancada, um espelho. A gente criou uma composição aqui que abraça todo esse cantinho. E nessa parte aqui do box, a gente vai colocar uma banheira. Como o banheiro é bem grande, né? Atrás aqui, a gente ainda vai conseguir colocar mais um armário aqui, para eles terem mais possibilidade de armazenamento. Esse aqui é o outro banheiro, onde nesse aqui a gente não mexeu nos revestimentos. A gente vai manter todos os revestimentos e a gente criou daí uma composição aqui com tons de cinza, né, pra combinar com o revestimento que a gente não trocou. Esse revestimento branquinho e esse aqui também a gente não mexeu. E aí aqui a gente vai então colocar os metais desse banheiro. A princípio a gente vai deixar tudo no preto. E aqui a gente criou uma composição com armário e nichos com iluminação. E aqui também vai vir uma bancada com gavetas, onde nessa parte aqui a gente vai colocar as gavetas com espaço para colocar secador já com a tomada, que é uma coisa que facilita bastante. E depois, quando estiver pronto, eu mostro mais detalhes para vocês aqui. Depois, indo para cá, o último ambiente é o quarto de hóspedes. Que, na verdade, aqui, a ideia é que inicialmente seja um quarto de hóspedes, mas que futuramente seja um quarto de bebê. Então, eu vou botar para vocês verem aqui as imagens do projeto, porque a gente fez uma simulação de como vai ficar enquanto for quarto de hóspedes e depois quando for quarto do bebê. Aqui, o que a gente tem, né? A gente tinha esse espaço que tem uma divisão aqui, assim, com essa parede. Aqui, a princípio, seria para colocar um armário. E aí, logo atrás, a gente tem ali o ponto de TV e de tomada, que em teoria seria para colocar a TV lá naquela parede lá atrás. Só que se a gente colocasse a televisão aqui, ia ficar bastante espaço de afastamento do início da cama e todo esse espaço aqui ia ficar sem uso. Então, o que eu propus no projeto? Ao invés de a gente colocar a televisão lá,
a gente vai trazer um painel aqui assim, ó, onde vai ficar a televisão do lado de cá e do lado de lá a gente vai criar aqui uma composição com prateleiras, onde vai ficar o fundo da televisão com o painel e um detalhezinho aqui na ponta vazado para trazer uma fluidez, né, e não ficar tão fechado aqui assim. Prateleiras com uma estrutura de serralheria para quando for quarto de hóspedes, a pessoa que vai vir visitar coloca a mala, coloca as coisas ali. Eles podem deixar bonitinho ali preparado uma pantufa, uma toalha, sabonete para a visita poder utilizar. Lá no fundo, sim, vai vir um armário fechado. Aqui espaço de circulação, cama, circulação e aí aqui sim o armário. Aí, pra não ficar a lateral do armário fechada, aqui assim, ó, a gente trouxe um nicho pra essa lateral. Então, aqui vai vir umas prateleiras iluminadas pra colocar mais essa parte de decoração. E aqui o armário, ele também vem um pedacinho aqui pra cima, mas como aqui vai ter o ar-condicionado, eu não trouxe esse armário aéreo lá até o final. Eu trouxe ele só um pedacinho aqui, aí vem o ar-condicionado e pra equilibrar essa composição, a gente coloca um quadro desse lado aqui, que ficou uma composição super charmosa para esse quarto aqui. E por hoje é isso, minha gente. Quando tiver tudo pronto, lindo, maravilhoso, eu venho aqui também para mostrar para vocês, fazer o tour completo dessa obra, mas eu quis mostrar para vocês o início também desse processo, para vocês acompanharem toda a parte da criação desse projeto, como ele é desde antes, né, da transformação, até como vai ficar. O que a gente mudou por enquanto aqui foi mais a parte lá da sala, que vai ser a primeira parte onde vai ser instalado, já está sendo instalado hoje, inclusive. Essa parte aqui dos ambientes mais íntimos ainda vai demorar um pouco para eles fazerem, porque eles estão fazendo por partes, mas assim que tiver tudo pronto, eu venho aqui para mostrar para vocês. Inclusive, de repente, eu posso até fazer primeiro o tour lá da sala, que vai ficar pronto antes, e depois eu faço um vídeo separado do restante. Daí eu acho que eu posso já ir mostrando por partes, para ficar mais completo o tour e vocês conseguirem visualizar cada detalhe dessa casa, que com certeza vai ficar lindíssimo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir. Já se inscreva aqui no canal para não perder essa tour e todos os outros que eu faço por aqui, todos os conteúdos. Um beijão da Ark e até o próximo.